Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta hoje com mais um vídeo falando sobre geometria plana. Em especial, a gente vai falar um pouquinho dos pontos notáveis dentro de um triângulo, o baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Quem é que gera isso? Quais são, os segmentos ou sevianas? Tudo isso a gente vai conversar um pouquinho hoje, direto aqui no nosso canal Bizu do Ledu. Vamos aproveitar, resolver alguns exercícios também, beleza? Então vem comigo, vamos começar nossa aula. E nessa aulinha nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos nossos pontos notáveis dentro de um triângulo. Tudo bem? Então vamos começar. Bom, Ledu, seviana, O que significa seviana? Seviana nada mais é do que um segmento de reta que vai sair do vértice, do nosso triângulo, de um vértice, e vai ao lado oposto. Aonde, Ledu? Em algum lugar. Dependendo do lugar que ele for, a gente vai dar um nome para ele, tá? Mas o conceito de seviana nada mais é do que você parte de um vértice, vai ao lado oposto desse nosso triângulo, você tem uma seviana, tá? Então, dado um triângulo qualquer, partimos de um vértice, encontramos o lado oposto num determinado ponto, nós temos uma seviana. Tá ok? Vamos começar então agora a falar sobre os pontos notáveis. Esses elementos, quando eles se unem dentro de um triângulo, eles geram nossos pontos notáveis. Eles vão gerar para nós o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. O que cada um desses significa? Então vamos começar agora conversando um pouquinho sobre a tal da seviana chamada mediana. Ledu, é importante saber isso? É muito importante. Cada um desses detalhezinhos, teoria, tudo aquilo que você tem dentro da matemática, também outras disciplinas, mas falando da matemática, cada conceito que você tem é importantíssimo que você tenha ele detalhado e bem fundamentado. Tudo bem? Então vamos lá. Mediana. O que ele é? É uma seviana? Sim. Por quê? Porque ele vai partir de um vértice e vai ao lado oposto. Em qualquer lugar? Não, ele vai no ponto médio. Bacana, hein? Sai do vértice, vai ao ponto médio do lado oposto desse triângulo. Nós vamos ter, então, uma seviana chamada mediana. Tá ok? O que ela faz? Divide o lado oposto em duas partes congruentes, duas partes com a mesma medida, duas partes iguais. E aí, quando a gente tem o encontro dessas três medianas, porque todo o triângulo tem três vértices, então vai sair sempre três sevianas, De cada um dos vértices vai sair uma seviana. Pensando na mediana, então nós vamos ter três medianas. O ponto de cruzamento, o ponto de encontro dessas três medianas, nós vamos chamar de baricentro. E o que é o tal do baricentro? O baricentro ele é o centro de equilíbrio de um triângulo. Se você desenha um triângulo, você traça as medianas, aquele ponto de encontro, se você colocar ali um triângulo sobre uma haste qualquer, esse triângulo vai ficar em equilíbrio, tudo bem? Então, o baricentro é o centro de equilíbrio de um determinado triângulo, seja qualquer que seja o triângulo, tá? Além disso, tem uma propriedade interessante, que a gente vai falar dela um pouquinho mais daqui a pouco, que é a respeito dessa mediana, tem aí como relação o baricentro, a distância do vértice até o ponto chamado baricentro, ele tem uma proporcionalidade. Ele é 2 vezes maior do que a distância do baricentro até o ponto médio, tá? Então, nós vamos ver que vai acontecer exatamente isso, ó. Temos um triângulo, traçamos uma mediana, encontramos o ponto médio lá do lado do BC. Fazemos a mesma coisa, traçando as outras duas medianas, encontramos os seus pontos médios. Aquele ponto de encontro ali, nós vamos chamar de ponto G, que é o nosso baricentro, tá ok? Bom, qual que é a propriedade? Como eu tinha dito para você, a distância do A até o G, ele vai ser o dobro da distância do G até o MA, que a gente chamou de ponto médio aí, que veio lá do nosso vértice A, tá? Então, isso ocorre com todas as medianas. Tá? Essa relação ela é a mesma. Também posso pensar numa relação, então, se essa parte é 2 para essa que é 1, o total é 3. Então eu posso dizer que a distância de A até G ela é 2 vezes relacionada à distância total. Então ele está na distância 2 para 3. Então eu posso dizer que a distância de A até G, do ponto do meu vértice até o baricentro, ele é 2 vezes
ou melhor, 2/3 vezes a distância de GMA. Legal? Isso é muito importante, isso ajuda a gente a resolver vários exercícios. Eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo. Olha só que interessante, uma questão de vestibular, onde a gente tem aí um triângulo ABC, nós temos aí a figura, né, da base que possui aí uma medida de 12 centímetros, então o BC ele chamou de 12. Além disso, ele vai traçar um segmento DE paralelo ao segmento BC, passando pelo baricentro do triângulo. E ele quer que a gente calcule aí a medida de DE. Aí você fala assim, pô, Ledu, mas não tem mais nada aí, né? Não tem mais nada que eu possa fazer para resolver. Como que a gente resolve esse exercício? Então, vou mostrar para vocês aqui como resolver esse exercício, né? Como que a gente consegue através de um conceito envolvido aí no nosso esqueminha. Ele disse lá o seguinte, né? Temos um triângulo ABC, ele falou que temos a reta, né, o segmento DE paralelo ao BC, e ele quer saber quanto vale essa medida. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro, se eu tenho a relação, né, que esse é paralelo com esse ângulo C, que eu não sei quanto é, ele vai ser correspondente, né, com esse ângulo D. Retas paralelas cortadas por uma transversal, né, então gera aqui ângulos correspondentes. Eu não sei quanto é a medida dele, mas eles são congruentes. A mesma coisa eu posso dizer do B, ó. Esse e esse ângulo aqui também são ângulos correspondentes. Logicamente, se você olhar, nós temos dois triângulos aqui. Nós temos um triângulo grandão, o ABC, e eu tenho um outro triângulo aqui, que eu vou chamar de ADE. Como você percebeu, os mesmos valores dos ângulos estão envolvidos com os dois, então nós podemos dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Aí você fala, beleza, Ledu, e agora? Bom, agora eu vou dizer o seguinte, ó, a medida que eu quero descobrir da base DE, que está entre os dois ângulos azul e preto, está para 12. Assim como o que agora, Ledu? E o resto não tem mais nenhum valor? Aí que entra a sacada do nosso baricentro. Se ele está passando pelo baricentro, o baricentro é o encontro de quem? Das medianas, tá? Essa distância aqui, ó, eu não sei quanto é, eu posso chamar ela de x. Essa distância daqui até o ponto médio, né, que dividiu ao meio essas duas, porque é uma propriedade que acontece isso, essa parte aqui de cima vai ser 2x. E aí, olha só que interessante. A mediana do meu triângulo grandão também é a mediana do meu triângulo menor. Então, como eu coloquei, ó, a base do menor está para a base do maior, eu posso vir aqui e escrever, então, que a mediana, ó que legal, ó, a mediana 2x está para quem? Para a mediana do grandão, que é 3x. Ah, então é aquela relação que você falou, Ledu? Isso, aqui, ó, 2 para 3. Quando eu pego 2 para 1 ou 2 para o total, 2 para 3. Observou que o x aqui, ó, não tem mais nenhuma inferência para nós podemos, ó, cancelar. Automaticamente, quanto vale a medida DE? 2/3, que eu vou multiplicar por 12. E aqui acaba o problema. Por quê? Simplificamos 3 com o 12, nós temos então aqui, ó, 3 cortou com 12, isso aqui dá 4, logo essa medida DE está valendo 8 centímetros. Ó que bacana! Conseguimos resolver um exercício com o conhecimento envolvendo um ponto notável chamado baricentro. Automaticamente veio a ideia de uma mediana e automaticamente veio a ideia da proporcionalidade. Ok? Nosso próximo assunto agora aqui, né, ou melhor, nossa próxima seviana vai ser a bissetriz, né? A bissetriz interna de um triângulo. O que é a bissetriz? A bissetriz também é uma seviana? É, ela sai do vértice e vai ao outro lado em algum ponto. Qual é a característica dela? É que ela vai dividir o ângulo em dois ângulos congruentes, tá? Então, toda vez que você tiver aí uma bissetriz, eu não sei o que vai acontecer do outro lado, mas ele vai gerar, dentro do meu ângulo original, dois ângulos com a mesma medida, dois ângulos congruentes. Tá ok? Beleza. O que acontece quando as medidas, né, ou melhor, as bissetrizes, elas se encontram? Nós vamos gerar o que a gente vai chamar aqui de incentro. E o que é o incentro? É o encontro das três bissetrizes. Mas qual que é a característica dele? Qual que é a propriedade dele? A propriedade dele diz o seguinte: esse incentro
é o ponto que a gente vai chamar de origem ou o centro de uma circunferência que nós vamos inscrever no triângulo. Como assim, Ledu? Inscrever significa colocar dentro. E aí, olha que bacana. Nós vamos ter, então, do nosso centro, do nosso incentro, até cada um dos lados do meu triângulo, onde vai ter o ponto de tangência, nós vamos ter ali um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque nós temos uma circunferência e temos uma reta que toca, né, nessa circunferência, ou seja, uma reta tangente, gera com o raio, isso é um conceito anterior, uma perpendicularidade, ou seja, um ângulo de 90 graus. Legal? Então, característica do incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita no nosso querido triângulo. Continuando, mediatriz. Mediatriz é uma serviana? Não. Mediatriz é uma reta que vai ser perpendicular a um segmento. Além disso, ela vai sempre passar no ponto médio desse segmento. Então, se a gente pensar no lado do triângulo, o ponto médio, tá ali, encontramos ele. Quando a gente traçar uma reta que vai ser perpendicular a ela, passando por esse ponto, nós estamos medindo, ou estamos calculando, estamos desenhando a mediatriz. O encontro das mediatrizes vão fornecer para nós um ponto. Esse ponto é o circuncentro. Então, quem é o circuncentro? A propriedade dele, ele é o centro de uma circunferência, só que agora vai ser circunscrita, vai estar por fora, vai colocar o triângulo dentro dela. Característica interessante, observe o seguinte, a distância desse circuncentro até cada um dos vértices vai ser o nosso raio, beleza? Então aqui eu consigo incluir, inserir esse meu triângulo dentro da circunferência. Ou, tendo o meu triângulo, eu consigo circunscrever ele através de uma circunferência. Nós temos três tipos de triângulos. Temos o triângulo acutângulo, o triângulo obtusângulo e o triângulo retângulo. Esse circuncentro, ele vai ter aí como, vamos dizer, consequência, em cada um dos casos, ele vai acontecer ou no interior, ou no exterior, ou em algum ponto do triângulo. No caso do acutângulo, o nosso circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, vai ocorrer dentro do nosso triângulo. Sempre, Ledu? Sempre. E quando o meu triângulo for obtusângulo? Quando ele for obtusângulo, esse circuncentro vai estar fora. Legal? Sempre na parte externa do triângulo. Ledu, e se o meu triângulo for um triângulo retângulo? Ah, daí isso vai acontecer no ponto médio da hipotenusa. Beleza? Tranquilidade? Então vamos dar sequência para a nossa aula aqui agora. Beleza? A altura seviana, o que ela faz? Se é uma seviana, vem lá do nosso vértice ao lado oposto. Qual a característica dela? Ela vai formar sempre um ângulo de 90 graus com o lado oposto, ou seja, ela vai ser perpendicular. Então ela vem do vértice, vai até o lado oposto. Como característica, ela forma 90 graus. Não importa o que ela faz, se vai dividir ao meio, nada disso. Simplesmente, ela vai formar com aquele lado do nosso triângulo um ângulo de 90 graus. Cada uma das alturas sendo traçada, o que a gente gera? Um ponto. Que ponto é esse? O ortocentro. Ah, então o ortocentro é o encontro de quem? Das alturas. Legal? E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa bem interessante. Quando você traça, né, as três alturas e tem o seu ortocentro aí do triângulo na região interna desse triângulo, se você traçar como vértice agora, pegando cada um dos pés das alturas, tá? O ponto lá onde ele encontrou, cada um dos pés das alturas, se você traçar, você gera um triângulo. Esse triângulo que está aí dentro, ele vai chamar triângulo órtico. Nossa, Ledu, triângulo órtico, o que é isso? Então, é um triângulo que você gerou quando dentro de um triângulo qualquer você traça as alturas e encontra o ortocentro. Quando você liga os pés das alturas, você gera esse tal do triângulo órtico. Qual é a característica dele ou propriedade? A propriedade é o seguinte, esse ortocentro do triângulo grandão, ele vai ser o incentro do triângulo órtico. Como assim, Ledu? Ó, que loucura! O ortocentro do triângulo maior, ele é o incentro do nosso triângulo órtico. O que significa, então? Que as alturas
do nosso triângulo maior, ele virou bissetriz do nosso triângulo menor. Isso aí é uma sacada bastante legal que você pode utilizar aí para resolver alguns exercícios que caem em vestibular, tá? Então, triângulo óptico, tem em mente. Como é que aparece o triângulo óptico? Ele vem através das alturas, que são traçadas num triângulo. Temos o nosso ponto de encontro, que é o ortocentro. Ligamos os pés das três alturas formando o tal do triângulo óptico. Legal? Importante também aqui agora. O nosso ortocentro ele pode acontecer quando o nosso triângulo for acutângulo, ele vai ocorrer dentro. Quando o nosso triângulo for obtusângulo, ele vai ocorrer fora. E quando ele for retângulo, ele vai ocorrer, sabe aonde? Justamente no nosso ponto onde o vértice tem o nosso ângulo reto. Tá? Isso vai acontecer sempre no caso do nosso ortocentro, tá bom? Triângulo especial, chamado triângulo equilátero, todos os 4 pontos notáveis, eles vão estar no mesmo lugar. Então, nesse caso do triângulo equilátero, a mediana, bissetriz, a altura e a mediatriz são os mesmos segmentos, eles passam no mesmo lugar. E aí o ponto de encontro de todos eles é um único ponto onde a gente vai ter o tal do bico, ou seja, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. E aí, para finalizar essa parte teórica, né, eu gostaria que você guardasse que isso realmente é bico, Edu, é bico de guardar, é bico para a gente lembrar. Então vamos lá, B de baricentro, encontro das medianas, I de incentro, encontro da bissetriz, C de circuncentro, encontro da, nossa, são as mediatrizes, e finalmente o O de ortocentro, encontro das alturas, tá ok? Quem são as sevianas? Só para a gente não esquecer, a mediana, a bissetriz e a altura. Característica vem sempre de um vértice ao lado oposto. E a mediatriz, o que ela é mesmo? É uma reta que vai ser sempre perpendicular ao lado, passando pelo ponto médio. Legal? Guardando bem essa ideia, vamos então agora para alguns exercícios para resolver esse exercício. Perceba o seguinte, temos um ponto P dentro de um triângulo qualquer, ABC, e ele deu duas condições para a gente. Primeira condição, eu coloquei em azul, que ele vai equidistar, ou seja, vai estar à mesma distância de dois lados. Então, ele equidista aqui e equidista aqui. Quando que isso acontece, né? Quem gera essa mesma distância? Aqui seria um raio, aqui seria um raio. Eu estou com a ideia de fazer o quê? De inscrever uma circunferência. Se eu estou com a ideia de inscrever uma circunferência, então esse ponto ele tem que ser o incentro. Se ele é o incentro, então eu estou vindo desse ponto sendo gerado por quem? Pela bissetriz. Então, esse azul aqui vai me dar a ideia de bissetriz, né? Se eu gerei o incentro, eu estou fazendo uma equidistância, né, dos meus lados. A outra informação é que desse ponto P eu tenho a mesma distância dos seus vértices, ou seja, eu também estou pensando na ideia de raio aqui, só que agora é o raio de quem? De uma circunferência que vai estar circunscrita. Opa! Então, esse ponto P também, então o nosso ponto P, ele foi o incentro que foi gerado pela bissetriz. Esse ponto P, ele vai ser o circuncentro, que foi gerado por quem? Pela mediatriz ou pelas mediatrizes, né? E aí, então, agora fica fácil de a gente responder aquele exercício. Ah, qual é, então, os elementos que estão vinculados? Nós estamos vinculando aí a questão de uma bissetriz e também de uma mediatriz. Legal? Gostou do exercício? De verdadeiro ou falso, e faz com que a gente pense bacana aí, bem na parte estrutural do nosso problema. Assinale as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então nós temos, ó, o incentro de um triângulo equidista de seus três vértices. Incentro é o centro de uma circunferência que vai estar inscrita. Ele não é equidista do vértice, né? Ele é equidista de quem? Dos lados. Então isso aqui deve ser falso, né? Beleza? Próximo. O circuncentro é o encontro das medianas. Opa, circuncentro é o encontro das mediatrizes. Então isso aqui também é falso. Então o ortocentro de um triângulo está sempre no seu interior. O ortocentro ele pode estar no interior quando ele é
acutângulo, ele pode estar no exterior quando é obtusângulo? Não, então é falso. O baricentro de um triângulo sempre está no seu interior. O baricentro é o centro de equilíbrio. Se ele é o centro de equilíbrio, sim, ele tem que equilibrar o triângulo, ele tem que estar dentro do triângulo, verdade. E para finalizar, o circuncentro de um triângulo equidista de seus 3 lados. Perceba, o circuncentro ele não é equidista do lado, ele é equidista dos vértices, né? Então, isso aqui é uma questão falsa. Tá ok? Próximo, olha só que bacana. Nós temos aí o RN é igual a NT, o SM é igual a MT, e ele quer o valor do X e do Y. Perceba que nós temos então um triângulo RST, traçamos aí 2 segmentos, né? O RM e traçamos o SN. Além disso, na figura nós temos alguns indicativos, onde o SM e o MT tem um tracinho. O que ele está dizendo isso? Que ali está tendo uma medida igual, congruente, ou seja, aquele ponto M é o ponto médio. A mesma coisa acontece no lado RT, onde o N também é ponto médio. Então, significa que esse cruzamento do ponto P são duas o quê? Vem do vértice e vai ao ponto médio, são duas medianas. Então, quem é esse ponto P? Esse ponto P é o nosso baricentro. E aí vem a grande sacada para resolver esse exercício. Observe que a distância de R até P ela é o dobro da distância de P até M. O mesmo ocorre de S até P, sendo o dobro de P até N. E aí nós vamos resolver um sisteminha de equações, conforme agora eu vou passar para vocês aqui na nossa lousa. Então vamos resolver o nosso exercício aqui, ó, da seguinte maneira. Como esse lado e esse lado são iguais, inclusive o problema disse isso para nós, e esse tem a mesma medida que esse, então esse cara é o baricentro, nós vamos dizer o seguinte, ó, x mais 1, que é essa medida, é o dobro de 2y. Edu, de onde você tirou isso? Ó, lembra? A distância de R até P, que é o nosso baricentro, está para a distância de P até M, assim como 2 está para 1. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu chego naquela conclusão. Ah, agora entendi. E outra coisa, x mais y, que é essa distância que vai do vértice até o baricentro, é o dobro do nosso amigo 4. O que nós temos aqui? Um sisteminha de equação. É só resolver isso aqui e encontramos o valor de x e y. Tá? Ledu, como é que a gente resolve o nosso sistema de equação? A gente pode usar o método da adição, pode usar o método da substituição, pode usar o método V, né? O que você achar mais interessante. Então eu vou usar aqui o método da substituição, que é isolar, né? Olha só, nós vamos isolar aqui o nosso x mais 1 é igual a 2y, então deixamos o x sozinho, isolamos aqui a primeira equação, e agora a gente vem aqui na segunda, e no lugar onde tem o x, ou seja, eu troco o x por 2y menos 1, e o restante da equação a gente continua copiando, lembrando que 2 vezes 4 aqui é 8. O que acontece? Nós temos 2 mais 1, 3y, temos o 8, recebemos o 1 aqui, com a operação trocada, somando, então nós chegamos à conclusão que o y é 9 dividido por 3, logo o y vale 3. Encontramos o y, o que a gente faz agora? Volta aqui naquela equação que estava isolada e substituímos no valor do lugar do nosso y aqui, a gente coloca quem? O número 3 que nós calculamos e fazemos a continha, ó. 2 vezes y, então seja 2 vezes 3, 6, menos 1, nós descobrimos que o nosso x aqui vale 5. Edu, acertei o problema? Né? Eu fiz as contas e cheguei na resposta, mas eu acertei o problema? Vamos ver se está certo? O x é 5, isso não é 3. 5 mais 3, 8. O dobro de 4. Concorda? Então tá certo. X mais 1, o x é 5. Então 5 mais 1, 6. Ele é o dobro de quem? Do y, que é 3. Perfeito, acertamos, tá ok. Manda o próximo que eu estou mandando muito bem hoje, é ou não é? Nosso próximo exercício aqui foi dado que a medida de A até Q é uma bissetriz do ângulo BAC. Lembrando que o chapeuzinho é onde está formando o ângulo. Então, ele é a bissetriz do nosso ângulo A. Determine a medida do ângulo HAQ. Então, perceba, né? O que ele deu de informação? Se isso aqui é bissetriz, o que eu posso afirmar? Que esse ângulo A foi dividido em 2 iguais. Esse e esse têm a mesma medida. Percebe que aqui eu tenho 50,
Aqui eu tenho 70, então eu tenho 120. 120 para chegar em 180, está faltando 60. Isso significa, então, que esse ângulo foi dividido em duas partes. Esse pedaço aqui, ó, está valendo 30. E esse outro pedaço todo aqui, ó, também está valendo 30. Aí você fala, bom, esse exercício é fácil ou difícil, Edu? Eu acho ele fácil. Por quê? Olha para o nosso triângulo aqui, AHB. Se aqui é 90, aqui é 70, esse pedacinho aqui, ó, ele vai valer 20. Mas o que o problema pediu para nós? Olha lá, ele pediu o H, AQ. Então, ele quer o H, que vai lá no A, e no Q? Ele quer esse ângulo aqui, ó. E quanto vai valer esse ângulo aqui? Se tudo isso valeria 30, esse nosso ângulo aqui está valendo 10 graus e, ó, tá resolvido. E é isso aí. Manda bala, vamos pro próximo. Veja bem, o nosso próximo exercício, ele fala assim, ó. AP é bissetriz do ângulo A. Determine o perímetro do triângulo ABC. Edu, tem uma coisa que está envolvida nesse exercício que você não falou, que é o teorema da bissetriz interna de um triângulo. Como é que eu resolvo isso? O que é a tal da teorema do bissetriz interno? Tá? Toda vez que você tem uma bissetriz dentro de um triângulo, essa medida, ou seja, esses segmentos que foram gerados aqui ao tocar a bissetriz, eles vão ter uma certa proporcionalidade com o lado do triângulo. Como assim, Edu? Essa medida do lado do triângulo aqui, que eu vou chamar de AB, ela está para essa sombra ou essa projeção ortogonal, assim como o outro lado lá, ó, o outro lado AC, está para essa projeção ortogonal PC. Então, esse tipo de problema aqui, ó, ele gera uma constante de proporcionalidade que chama teorema da bissetriz interna. Isso é assunto de uma outra aula que a gente já viu, tá? Se não viu, é só pegar no cardzinho ali que você vai ver lá, teorema da bissetriz interna. Então, essa medida está para essa, assim como essa está para essa. Então, se eu escrever exatamente isso, eu mato esse problema simples, ó. X mais 7, que é o lado do triângulo, está para quem? Para a sombra dele. Vamos imaginar que fosse um sol batendo aqui, uma luz, né? Gera essa sombra, ou essa projeção. Assim como o outro lado, 4x menos 2, ele vai estar para quem? Para a sombra dele, que é 9. E aí agora a gente vai fazer o quê? Multiplicar isso em cruz e nós encontramos o valor do que a gente está precisando aí do x. Encontrando o valor do x, nós achamos o perímetro, que é a soma de todos os lados. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui? Edu, multiplicar em cruz é muito cuidado aonde? Na hora de fazer a multiplicação, quando a gente tem uma soma, a gente coloca isso aqui entre parênteses. Por quê? Porque eu vou precisar fazer aqui uma distributiva, né? Nós vamos abrir a multiplicação aqui, ó. Então não posso esquecer disso. 9 vezes x mais 9 vezes 7, 63. Do outro lado, 6 vezes 4, 24x, menos 12. O que é x de um lado, que não é x do outro, então eu vou manter o x lá, ó. Vou pegar o 63, o menos 12 vem para cá somando, 12. O 24x que estava aqui positivo recebe o menos 9 como negativo, né? Ou com operação trocada. Somando 2 com 3 dá 5 e isso aqui dá 75. Do outro lado, eu tenho 24. Eu vou perder 9, né? Então eu vou ficar com 15 desse lado aqui, 15x. Logo, 75 dividido por 15, isso vai dar 5. E 5 é a unidade de medida de quem? Do x. Mas ele não pediu o x, ele pediu o perímetro. Então, o que é o tal do perímetro? Nós lembramos que perímetro, simbologia 2p, é a soma de todos os lados. Então, seria x mais 7 mais 4x menos 2 mais 9 mais 6. Edu, eu podia ter feito a continha aqui rapidinho? Podia, ó. X é 5, 5 mais 7 aqui dá 12. Aqui é 5, 4 vezes 5, 20. 20 menos 2, 18. E aqui, 9 com 6, 15. Então era mais fácil somar os 3 aqui? Sim, é a mesma coisa que vai acontecer aqui, ó. Se você substituir, dá o mesmo, tá? Então, na verdade, eu estou somando, olha lá. Isso aqui é 12, isso aqui é 18 e isso aqui é 15, ó. Né? E aí, quando a gente somar todos eles, nós vamos achar a resposta do nosso problema. 12 com 18 dá 30, mais 15, isso aqui
diz para nós que a medida do perímetro desse triângulo é 45 centímetros. E note que o importante para nós aqui não é só a conta, mas é o conceito envolvido. E por que ele está aqui? Porque fala de bissetriz, fala de uma seviana e aí fala do teorema da bissetriz interna. Sempre um lado está para a sombra dele, da projeção que a bissetriz gerou, assim como o outro lado também está para a sombra dele. Legal? Pessoal, eu queria finalizar nossa aula hoje aqui com um exercício bem interessante, porque eu falei na nossa aula sobre o triângulo equilátero, né? E no triângulo equilátero a gente viu que todos os pontos, todos os pontos notáveis estão no mesmo lugar, eles coincidem. E esse exercício que eu trouxe aqui agora para você vai ser bem interessante, ó. Carlos, Irineu, Beatriz e Orlando, os únicos sócios de uma recém-aberta empresa de publicidade, reuniram-se para criar a logomarca da empresa e decidiram que ela seria formada por um triângulo isósceles, com 4 círculos em seu interior. E cada círculo seria preenchido com a inicial do nome de cada um deles, C, I, B e O. Com base nisso, nesse triângulo que nós temos aí, ele pede para que a gente, depois de muita discussão a respeito da ordem dessas letras seriam dispostas, a Beatriz percebeu que as iniciais dos nomes de todos os sócios coincidiam com as iniciais dos 4 centros notáveis de um triângulo. E então sugeriu que as letras fossem colocadas nesses respectivos centros. Pessoal, percebe o seguinte, por ser um triângulo isósceles, nós vamos considerar aqui então o lado AB, ele vai ser congruente ao lado AC, então a nossa base está aqui. Esses 4 pontos que eles querem colocar aí, eles estão pertencendo a essa linha, que é uma seviana, e que no caso do triângulo isósceles, essa seviana aqui, ela vai estar no ponto médio, então ela é uma mediatriz. Além disso, ela vai dividir esse ângulo em 2 iguais, ela também é a bissetriz. Ela vai formar um ângulo reto com a base, então ela vai ser a altura. E além disso, ele também vai ser a mediatriz. Então, esse segmento aqui, ó, que nós vamos chamar de AM, ele vai ter as 4 conotações. Ele é a mediana, ele é a bissetriz, ele também é a mediatriz e ele também é a altura. Legal? E aí, olha só, vamos pensar. Mediana, ela vai ao ponto médio. Então, vamos pegar o ponto médio entre lado AC. Desses aqui, qual que estaria próximo, indo para a mediana aqui? Então, esse meu segmento aqui, ó, ele seria o segmento da mediana. Então, a mediana é o ponto de encontro que vai ser gerado baricentro. Então, esse aqui é o nosso B, de baricentro. Mas no ponto médio, o que acontece? Eu também passo formando 90 graus com ele e esse ponto de encontro das mediatrizes, eu tenho o circuncentro. Ó. Outra coisa, formando 90 graus, eu vou ter sempre passando o encontro dos 90 graus, aí são as alturas. Então esse aqui é o nosso ortocentro e para finalizar, esse aqui vai ser o nosso incentro, que é o centro da circunferência que estaria inscrita dentro do nosso triângulo. E aí, então, a ordem das letras seriam o C, B e O. E isso é válido como uma constante, uma propriedade dos triângulos isósceles. Tudo bem? Então, por hoje, nossa aula vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe. Manda um likezinho para nós aí, não deixa de se inscrever. Coloque seu comentário. Diga aí quais seriam os outros assuntos que poderiam estar interessando para você e para todos os demais aí que estão sempre contigo. E não se esqueça, divulgue nosso canal, porque a gente está aí pequenininho, mas crescendo pouco a pouco, graças a você que está do nosso lado. Vamos ajudar a matemática a difundir, cada vez ser maior nesse mundão de Deus aí, ok? Então ficamos por aqui. Bisu do Ledu! Tchau!